I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. De joelhos, ajustando uma engrenagem de um carro. Ei, garoto, você tem talento. Que tal R$ 200.000 para assumir um novo projeto automotivo? A proposta ressoou como um trovão. Todos pararam, a respiração suspensa. Mas Lucas sentiu um nó no estômago. Aquela oferta vinha envolta em algo mais do que dinheiro. Era um eco de desdém, um sussurro de um racismo velado que ele já conhecia. Ele lançou um olhar direto para Roberto, sem dizer uma palavra. Ninguém esperava por aquilo. O silêncio na oficina era de cortar o ar. Lucas se levantou, pegou sua caixa de ferramentas e saiu, deixando os rostos perplexos para trás. O que estava acontecendo? Ele não sabia. Mas a rejeição estava lhe consumindo por dentro. Ele queria escapar da pobreza, mas a ideia de se submeter a alguém que desprezava suas origens o apunhalava. Na noite seguinte, sua irmã, Ana, estava indo para a faculdade quando um acidente aconteceu. O carro dela bateu contra um poste. Ele viu a notícia na TV e sentiu um peso no coração. Se tivesse aceitado a oferta de Roberto, talvez pudesse ter investido na segurança da família. Talvez pudesse tê-la protegido. A culpa o perseguia como uma sombra. As semanas seguintes foram um ciclo de crises interiores. Lucas tentava entender sua escolha, lutando contra a tempestade emocional que o envolvia. Cada vez que olhava para Ana, que ainda se recuperava, um pensamento pungente o assombrava. Sua escolha não afetava apenas ele, ela impactava toda a sua família. A fúria e o desespero o consumiam. Mas havia mais. Descobrindo um segredo sombrio sobre Roberto, Lucas desenterrou um passado que conectava as histórias de suas famílias, revelando traições e racismos que pareciam se perpetuar. Aquilo não era apenas uma batalha individual. Era uma luta por dignidade, resistência e, acima de tudo, justiça. A relação entre eles inevitavelmente se tornaria um campo de guerra. Com a tensão subindo, Lucas percebeu que ele precisava decidir. Lutaria contra o gigante que lhe oferecia uma saída ou cederia ao poder que desprezava sua vida? As respostas estavam à sua frente, mas talvez ele ainda não estivesse preparado para encarar. Ele olhou para a cidade ao entardecer. Um misto de esperança e desespero pulsando ao seu redor. O eco da dúvida ressoava em sua mente, enquanto o peso do mundo repousava em seus ombros. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol começava a se pôr na cidade, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Lucas estava parado na porta de casa, perdido em pensamentos. A dor na sua consciência o incomodava, mas também havia uma centelha de determinação. Ele sabia que precisava agir, e a vergonha de sua escolha o acompanhava. A noite estava tranquila, mas a inquietação pulsava dentro dele. Enquanto caminhava pensando em sua situação, viu sombras se movendo em direção à sua casa. O ar parecia mais pesado, e um calafrio percorreu sua espinha. Quando chegou mais perto, os sussurros se tornaram eco claro. Você não vai acreditar no que aconteceu. Era um grupo de amigos, alguns rostos conhecidos, outros novos. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi o olhar de Davi,
um amigo de infância. E então Davi falou, sua voz cortando a escuridão como um aviso. Lucas, a Ana, ela está ligada a algo maior do que pensamos. O coração de Lucas disparou. Do que você está falando? Davi hesitou, mas finalmente continuou. A batida não foi um acidente. Alguém a estava seguindo. Olham ela, por causa do que seu pai fez. O nó na garganta de Lucas apertou. O passado de sua família sempre tinha sido um mistério. Ele mal conhecia a história de seu pai, que tinha partido anos atrás, e agora essas palavras vinham como um soco no estômago. Estávamos na faculdade, um grupo de colegas, e alguém mencionou seu pai. Algo sobre uma dívida. Algo que ele deixou para trás. Uma história enterrada. Davi falou com urgência, sua expressão sombria. Alguém o está usando como moeda de troca e a Ana se tornou o alvo. Aquilo soou como um tiro. A angústia se espalhou pelo corpo de Lucas. Cada novo detalhe era um peso a mais em seus ombros. Ele piscou rapidamente, tentando entender. Mas isso não faz sentido. Estão me dizendo que a vida da minha irmã corre perigo por causa de uma dívida antiga. Sim, eles não vão parar. E a Ana? A gente precisa levá-la para um lugar seguro. O desespero, nos olhos de Davi, refletia o que Lucas sentia. A necessidade ardente de proteger sua irmã o consumia. A mente de Lucas girava, enquanto lembranças de seu pai surgiam. Memórias fragmentadas de um homem que ele mal conhecia, mas que agora se tornava a chave de tudo. E como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, a figura de Roberto ressurgiu em sua mente, agora mais associada a uma ameaça do que a uma oportunidade. Se Roberto está envolvido, tudo muda. Essa oferta de trabalho talvez fosse um jeito de me controlar, usar minha ambição contra mim. Lucas sentiu o chão se mover. Sob seus pés, a raiva começando a ferver. Lucas, precisamos agir rápido. Eles já estão chegando perto. O que você vai fazer? Davi perguntou. Sua voz um misto de urgência e medo. Nesse momento, um grito distante cortou a noite, fazendo todos se encolherem. A adrenalina disparou, e Lucas percebeu que a batalha era mais do que individual. Era uma luta familiar, uma questão de vida ou morte. Ele olhou para o grupo e se sentiu mais forte, mas ao mesmo tempo, tudo parecia desmoronar. Ele não sabia o que fazer. Mas uma coisa era clara, ele não podia mais ficar parado. A sombra da injustiça se aproximava, e agora Lucas estava decidido a enfrentar não apenas Roberto, mas o mundo que sempre tentou silenciá-lo. Com a respiração ofegante e a mente confusa, ele se virou para Davi e o grupo. Vamos, precisamos proteger a Ana e descobrir a verdade. E assim, com uma determinação recém-descoberta, Lucas deu o primeiro passo para desenterrar segredos que podiam mudar tudo. Cada batida de seu coração ecoava uma nova realidade. A luta estava apenas começando, e a verdade nunca foi tão sombria. O futuro era incerto, mas a busca por respostas começava agora. Lucas olhou para Davi, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Vamos proteger a Ana. Ele fez questão de manter a voz firme, mas por dentro estava um turbilhão. O grupo se organizou, o medo revertendo, a urgência em cada um deles. A noite estava pesada, mas eles não podiam hesitar. A vida da irmã de Lucas estava em risco. Enquanto caminhavam pelas ruas escuras, uma sensação estranha começou a tomá-lo. O ar parecia mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. As sombras pareciam dançar ao redor deles, como se estivessem sendo observados. Precisamos manter a calma, tentou Davi, mas a pressão aumentava. De repente, um estrondo ecoou ao longe, e um grupo de homens surgiu em frente. Eles eram altos, másculos, com olhares ameaçadores. Vocês não deveriam estar aqui, um deles disse, a voz rasgada como o vidro quebrando. Lucas sentiu o coração disparar. O instinto de fugir surgiu, mas ele manteve-se firme. Estamos apenas buscando a Ana, gritou Davi, tentando apaziguar a situação. Mas antes que eles pudessem se mover,
Um estrondo ainda maior interrompeu a cena. Um carro parou abruptamente ao lado deles, as luzes brilhando intensamente. Era Roberto. A expressão dele estava fechada. O que está acontecendo aqui? O tom carregava desdém, mas havia uma veia de preocupação, talvez até remorso. Lucas sentiu uma mistura de raiva e confusão. Ela está em perigo por sua causa, gritou, apontando o dedo na direção do bilionário. É um jogo muito maior do que você imagina, garoto. Roberto respondeu, sem mover um músculo. Seu pai havia muito envolvido. Aquela frase cortou como uma lâmina. O que você sabe sobre meu pai? Lucas perguntou, o nó na garganta apertando ainda mais. Ele devia muito. E seu valor não estava em dinheiro, mas em algo mais sombrio. Lucas encarou Roberto, os olhos se inflamando de raiva, mas além da raiva ele percebeu algo mais: medo. O que Roberto estava escondendo? Os homens ao redor dele se agitaram, prontos para agir. Se afastem deles, Roberto gritou, em um misto de comando e urgência, mas a tensão crescia. Alguém fez um movimento brusco, e antes que ele pudesse pensar, tiros começaram a ecoar pela rua. O mundo ao redor dele se transformou em caos. Corra! Lucas gritou, agarrando Davi e puxando para o lado. Ele viu o brilho metalizado de uma arma. As balas zumbiam, fazendo o coração disparar. E então o inevitável aconteceu. Um grito cortou o ar. Não era de Lucas, não era de Davi. Era a voz de Ana. O pesadelo final. Eles se viraram e lá estava ela, caída no chão. Uma mancha escura se espalhando rapidamente ao seu redor. O tempo parou. O pânico atacou como um relâmpago. Ana, Lucas gritou, correndo até ela. O resto do mundo desaparecendo ao redor. E quando ele chegou até ela, algo aconteceu. Roberto, do outro lado, aproximou-se, revelando um lado que Lucas nunca imaginou ver. Era para ser você. Você não deveria estar aqui. O que nós fizemos era só uma proteção. As palavras dele saíram como um sopro, uma confissão. Era chocante. Ele estava ali, os olhos cheios de desespero, mas Lucas não conseguia entender. Proteção? O que isso significava? Com a visão turva pelas lágrimas e a dor latejando em seu coração, Lucas olhou para Ana, que continuava a lutar. A palavra proteção ecoava em sua mente. O que Roberto realmente queria? O que havia entre as famílias deles? A verdade estava se escondendo em meio da violência e do medo. E naquela fração de segundo, Lucas sabia que tudo o que ele pensava saber estava prestes a desmoronar. A luta pela vida de sua irmã agora era uma batalha muito maior do que ele poderia imaginar. O que você sabe, Roberto? A voz de Lucas tremia, mas o desafio estava lançado. A noite ainda era jovem, mas o futuro dele se tornava uma incerteza esmagadora. E na mente dele, uma pergunta ficava ecoando. Até onde ele iria para proteger sua família e descobrir a verdade? O caos ao redor continuava, mas o silêncio da revelação pairava pesado, transbordando em um abismo inexplicável. Lucas encarou Roberto, a adrenalina pulsando nas veias. O que você sabe, Roberto? A voz dele tremia, mas havia uma determinação. A irmã dele estava no chão, lutando por ar e a verdade. Entre eles, o clima estava tenso. Roberto parecia dividido, a expressão fechada. Ele balançou a cabeça lentamente, como se quisesse evitar o que estava prestes a ocorrer. Não é o que você pensa, garoto. Ele começou, mas foi interrompido por um barulho insuportável. Uma sirene cortou a noite, vibrando no ar pesado. O estrondo parecia um alerta, e Lucas sentiu o coração disparar. "Oh, uma armadilha!" gritou Davi, puxando Lucas para trás. "Eles estão vindo." No entanto, nenhum plano de fuga se concretizou. Do lado oposto, homens começaram a sair de uma van escura. A tensão atingiu seu ápice.
Lucas percebeu que cada um deles era maior e mais ameaçador, mais decidido. E tudo parecia estar se movendo devagar, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão. Roberto, gritou um dos homens, com uma voz profunda e autoritária. Ele avançou em direção ao bilionário em meio à confusão. Você nos fez prometer que não se meteríamos nessa. E agora, olhe o que aconteceu. Vão se afastar. Isso foi um acidente. Roberto tentou gritar, mas a confiança estava desaparecendo. E de repente, algo brilhou no escuro. Era uma faca presa em uma das mãos dos homens. Um deles deu um passo à frente, o clima se tornando ainda mais carregado. Lucas não tinha tempo a perder. Ele se lançou em direção a Ana, mas quando estava a poucos passos, outra figura surgiu da escuridão. Uma mulher, com um olhar firme e uma presença intensa. Parem, ela gritou. Vocês vão acabar com tudo. A mulher parecia mais familiar do que deveria. Lucas sentiu um calafrio na espinha. Havia algo na sua aparência que o fez congelar. Ele olhou mais de perto e o mundo desabou. Mãe? O que estava acontecendo? A mulher que ele nunca conheceu, que sempre fora parte da história contada em sussurros da sua infância, estava ali, de pé, no meio do caos. Roberto ficou paralisado, a expressão de choque estampada no rosto. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, desviando o olhar de Lucas. A mulher respondeu com uma confiança que não se esperava. Você sabia que isso ia acontecer, e eu não posso deixar você levar mais uma pessoa. A atmosfera estava carregada de segredos não ditos, os rostos dos homens mudando. Era só uma questão de tempo até ela aparecer. Um deles murmurou, sem conseguir esconder sua própria surpresa. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo. O alicerce da sua realidade estava desmoronando. Ela é minha mãe? Então você sabe quem eu sou? A dor na voz dele era palpável. Lucas, você é muito mais do que imagina. A mulher respondeu, dando um passo em direção a ele. Eu estive em silêncio por tempo demais, mas agora você precisa saber a verdade. E enquanto falava, os homens foram se aproximando lentamente, e qualquer tentativa de fuga parecia cada vez mais distante. O que mais? Que verdades estavam envolvidas nessa família que Lucas nunca conheceu? A tensão no ar era. A noite estava longe de terminar, e o mistério apenas começava a se desenrolar. A mãe, o coração batendo acelerado, o caos ao redor parecia distante. Mãe, você tá aqui? A incredulidade se misturava à confusão. A mulher à sua frente, que ele apenas conhecia por histórias tristes e sussurros, agora era real. Um sonho distante se tornava verdade em meio ao pesadelo. Lucas, escute, agora não é hora para perguntas. Você precisa cuidar da sua irmã. A voz dela era firme, mas havia um tremor que ele não pôde ignorar. A situação estava prestes a explodir. Os homens ao redor, como predadores prontos para atacar, observavam cada movimento, cada palavra. Ana gemia no chão, um sinal de que o tempo estava se esgotando. Mãe, gritou Lucas, enquanto se movia impulsivamente, em direção à irmã. Mas a mulher o deteve, segurando seu braço. Você não pode, Lucas. Há segredos maiores aqui. E num piscar de olhos, a cena se transformou, quando um dos homens lançou-se na direção de Lucas, mas Roberto se interpôs. Pare. Você não entende o que está prestes a acontecer. O tom de Roberto não era de comando, mas de desespero. O conflito estava esquentando, e a tensão no ar se transformou em eletricidade. Lucas mal teve tempo de processar. Neste instante, tudo desmoronou. Ela não é só sua irmã. Ana é também parte de um legado muito perigoso. E você não tem ideia do que isso significa. A voz de Roberto explodiu como um trovão, fazendo todos ao redor pararem. O desespero se instalou no peito de Lucas.
O que você quer dizer com isso? A incredulidade nas palavras dele era palpável. Os homens pareciam hesitar, trocando olhares de conforto, mas seus rostos eram um mosaico de receio e raiva. Roberto respirou fundo, os olhos ainda fixos em Ana. Ela é a chave para tudo isso. E ao dizer isso, ele apontou para a mãe de Lucas, que agora tinha um olhar sereno, mas lidava com uma tempestade interna. Seja quem você for, você não pode. Antes que ele pudesse completar, um deles avançou e, em um movimento rápido, disparou uma arma. Um tiro ecoou pela noite e o mundo de Lucas desmoronou. O tempo parecia parar. Ana gritou, e Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele mal teve tempo de reagir, mas seu corpo se moveu automaticamente na direção dela. Quando se virou, o grito de Ana se transformou em um eco distante. Ele viu um rastro de sangue se espalhando no chão. Sua irmã estava caída, e ele sentiu a vida dela escorregar entre seus dedos. O pânico era uma onda que o arrastava. Não, não, não! Ele estava em choque, e o terror pulsava em seu coração. Ana! Ele gritou, desesperado, mas a mãe, com lágrimas nos olhos, chamou a atenção dele novamente. Lucas, a verdade é que a vida dela, a vida de todos, nossa está ligada a uma escolha que seu pai fez há muitos anos. Ele não era quem você pensava. As palavras dela eram como facadas. O quê? A revelação soou como um golpe. A figura do pai, sempre ausente e distante, agora se tornava um enigma sombrio. Ele fez um pacto, um trato com aqueles homens. Algo cruel, algo que nos prendeu a esse destino. Roberto olhou para os homens, desespero estampado no rosto. Eu tentei protegê-los, mas a verdade é que todos nós somos parte disso. O sangue dela significa que ela é a chave para quebrar essa maldição. A confusão era tanta que Lucas não conseguia processar. Ele olhou para Ana, caída, e tudo o que ele desejava era arrancar aquele momento dos seus pensamentos. O medo o envolvia como um manto. Como poderia confiar em alguém agora? Sua própria mãe, que ele mal conhecia, estava entrelaçada nesta trama. E então, com um flash de entendimento, uma nova verdade se formou em sua mente. Se a vida da Ana está em jogo, então de quem realmente devemos ter medo? Ele olhou para a mulher. Quem você realmente é? A resposta dela ficou pairando no ar como uma sombra. E o silêncio envolveu a cena. Algo estava prestes a mudar radicalmente. O caos agora era apenas o começo. As linhas entre amigos e inimigos se tornavam borradas, e as perguntas se multiplicavam. Nesse instante dramático, um dos homens fez um movimento, e Lucas soube que a luta estava longe de terminar. Tudo o que ele pensava saber desmoronou. E enquanto o futuro dele se tornava insondável, a única certeza que tinha era que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a desmoronar junto com tudo ao seu redor. O silêncio pairava no ar, preenchido apenas pelo som ofegante de Lucas, que ainda encarava sua mãe, tentando processar o que estava acontecendo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto a tensão aumentava e os homens ao redor se aglomeravam, ávidos por agir. Sua irmã Ana estava no chão, e seus gritos ecoavam em sua mente como um eco distante. Ele precisava de respostas, mas tudo o que a cena transbordava era confusão e medo. Você tem que ir, Lucas, agora! A voz da mãe cortou a tensão, mas o olhar dela estava cheio de desespero. Antes que ele pudesse responder, um homem avançou. A lâmina da faca reluziu sob a luz fraca e, em um movimento ágil, alguém gritou, virou a cabeça na direção do barulho. De repente, um estrondo poderoso repercutiu por toda a rua. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés
e o pânico tomou conta do grupo. As sombras que cercavam Lucas e sua família foram iluminadas por uma luz ofuscante. Carros voaram e os homens começaram a gritar, alguns se jogando ao chão, enquanto outros corriam em direções opostas. A confusão tomou conta. Tudo se transformou em um caos nervoso. Lucas caiu de joelhos, tentando proteger Ana, que continuava agonizando. Ana, por favor, aguenta firme. Ele se inclinou sobre ela, a dor cravando-se em seu coração. O brilho nos olhos dela começou a se apagar. Quando ele olhou para a mãe pedindo ajuda, viu sua expressão mudar drasticamente. A mulher tomou um passo à frente, os olhos fixos em um homem que se levantava. Pare! Você não sabe no que está se metendo. O homem, o que havia gritado antes, estava agora de pé, a fúria em seu olhar. A mãe de Lucas, com uma frieza que surpreendeu até a si mesma, respondeu com firmeza. Você não entende nada. Eles são apenas peões nesse jogo. Antes que Lucas pudesse entender a gravidade da situação, algo chamou sua atenção. Um outro carro apareceu, avançando rapidamente. A figura de uma mulher saiu em alta velocidade, saindo do veículo como um furacão. Mamãe, o que você está fazendo? Ela piscou rapidamente, e assim que seus olhos se encontraram, Lucas sentiu um peso oculto. Você se esqueceu de me contar a verdade, não é? O quê? A pergunta ressoou na mente de todos. A revelação de que existia mais alguém ali, mais um membro da família, feita em meio à tempestade, era absolutamente insana. A nova mulher era idêntica à sua mãe, mas mais jovem. A aparência dela puxava os fios da memória, remetendo a rostos esquecidos pelas lembranças. Antes que alguém pudesse reagir, a atmosfera mudou novamente. A mãe de Lucas parecia não se surpreender. Não é a primeira vez que você aparece, Sophie. Por que você está aqui agora? O olhar de reprovação endurecendo no rosto de Lucas. Sophie, ele percebeu. Era uma irmã que nunca soube que tinha, e o choque o atingiu como um soco no estômago. Irmã? Ele mal podia acreditar. As palavras escapavam como um sussurro. O coração disparava e uma confusão se formava. Por que não havia ouvido nada sobre ela antes? Você precisa saber a verdade, Lucas. Sophie gritou, suas palavras tendo a clareza de um alerta. A sua vida, a vida da Ana, tudo isso é um jogo planejado por Roberto e aqueles homens. Não somos apenas vítimas, somos peças de um tabuleiro que eles manipulam. Com cada frase a traição balançava no ar. O mundo à sua volta parecia desmoronar por dentro, desafiando a realidade que conhecia. O quebra-cabeça estava muito mais intrincado do que imaginara. Tem que ser mentira, gritou, mas a expressão de sua mãe não deixava dúvida. Ana gemeu de dor ao fundo, e Lucas virou a cabeça novamente, disposto a protegê-la a todo custo. Mas quando olhou novamente para as duas mulheres diante dele, os olhos culpados e desesperados, a sombra da verdade pesada. Sobre ele, uma certeza começou a emergir. Ele havia sido inserido em um enredo maior do que imaginaria. E enquanto a confusão da noite tomava conta das ruas, um rosto conhecido surgiu. Era Roberto, recuando, como se tivesse visto um fantasma. As palavras estavam prestes a escapar de seus lábios. Não é como você pensa, Lucas. Os olhos do bilionário estavam cheios de medo agora. Mas Lucas não queria ouvir. Aquilo era muito maior do que qualquer consideração que ele poderia ter por ele. A batalha estava longe de terminar. E a única certeza que tinha agora era que seu futuro e o de sua família estava prestes a mudar para sempre. O que mais havia sob as camadas de moldagem de vidas entrelaçadas? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto tudo girava. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na mãe que ele mal conhecia. A verdade está prestes a explodir em nossas vidas e você precisa descobrir tudo, Lucas.
As palavras dela ecoaram no ar, mas a adrenalina pulsava forte dentro dele. O grito de Ana reverberava na sua mente como um sino de alerta. Mãe, o que está acontecendo? Sophie, sua irmã recém-descoberta, começou a se mover em direção a Ana, mas Roberto parecia saber que precisaria agir rápido. Vocês estão brincando com fogo e eu não posso deixar isso acontecer. Ele se virou abruptamente, tentando controlar a situação. O silêncio foi abruptamente cortado. Por mais tiros. Um dos homens atirou. O tempo se suspendeu. Não! Lucas gritou enquanto a bala atravessava o ar. Mas, em vez de Ana, algo imenso passou por ele. A mãe de Lucas se lançou, empurrando Ana para o lado. O corpo dela atingiu o chão com um estrondo, e enquanto a poeira se assentava, Lucas ficou atordoado ao ver sua mãe deitada, uma poça escura se espalhando rapidamente sob seu corpo. Não! A palavra mal saiu de seus lábios. A cena se desdobrava aos pedaços. Ela não pode morrer. Mãe, não! Lucas caiu ao lado dela, o coração em frangalhos. As luzes brilhantes da cidade agora pareciam desfocadas, como se o mundo estivesse girando ao contrário. Ele segurou a mão dela, que ainda estava quente, mas os olhos dela já estavam se apagando. Lucas, você precisa quebrar. As palavras saíam lentamente, como se fosse um esforço imenso. Quebrar a maldição. O desespero tomou conta dele. Mãe, o que você quer dizer? O que está acontecendo? As lágrimas escorriam, misturando-se ao sangue. Ele se sentia um prisioneiro de um pesadelo interminável. Mas no meio do tormento, Sophie se virou para Roberto. É você. Você foi o responsável. Você engendrou isso tudo. Sua voz estava carregada de fúria. Roberto ficou paralisado. Lucas olhou rapidamente para ele, um homem que parecia estar sempre no controle, agora claramente abalado. Eu não queria que isso acontecesse. Era para ser segredo. Eu tive que proteger. Proteger o quê? A sua imagem? Você já fez demais, Sophie gritou. Aquela cena havia mudado tudo, como se um manto se rasgasse e a verdade mais sombria começasse a emergir. Foi então que uma nova figura apareceu na escuridão, acabando com a confusão. Era um homem alto, de chapéu, que parecia um espectro. A tensão subiu. Caramba, o que está fazendo aqui? O grupo se virou e até os homens armados hesitaram. A expressão do homem era perturbadora, como se guardasse segredos enterrados. Eu vim pegar o que é meu, ele disse, e a frase pendurou no ar como um eco ensurdecedor. Lucas, você é o escolhido. Você é o único que pode finalmente completar o ciclo e derrotar essas monstros. Você está louco? O que você quer dizer com isso? Lucas olhou para o homem, angustiado e confuso. A revelação parecia surreal. A sala frenética, a dor aguda da sua mãe, a angústia pela sua irmã. Tudo começava a se entrelaçar em um turbilhão de emoções. Você não sabe? Cada um de nós tem um papel nesta história. Seu pai, sua mãe, você e sua irmã são peças de um jogo, um legado que precisa ser resolvido. Aquela maldição, a sua família, está mais conectada ao que imagina. E a Ana? Ela é a chave. Um sopro de incredulidade cortou o silêncio. Não, não pode. Ser o nó na garganta de Lucas era quase insuportável. Como tudo isso poderia fazer sentido, transformando seus pais em sombras de um passado que ele nunca soube que existia? Você precisa decidir. Vai continuar a luta ou permitir que tudo se desmorone? A escolha é sua. O homem sorriu de forma sombria. Lucas despencou em um turbilhão de sentimentos conflitantes. A noite estava longe de acabar. A verdade estava se revelando, mas cercava tudo com um véu de mistério cada vez mais profundo. A única certeza era a dor que ele sentia. E o futuro? Bem, o futuro agora era uma janela escura, um caminho incerto que ele precisava explorar. E ele sabia que a luta apenas começava. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na mãe que ele mal conhecia. A verdade está prestes a explodir em nossas vidas,
E você precisa descobrir tudo, Lucas. As palavras dela ecoavam no ar, mas a adrenalina pulsava forte dentro dele. O grito de Ana reverberava na sua mente como um eco distante. Mãe, o que está acontecendo? Sophie, sua irmã recém-descoberta, começou a se mover em direção a Ana. Mas Roberto parecia saber que precisaria agir rápido. Vocês estão brincando com fogo, e eu não posso deixar isso acontecer. Ele se virou abruptamente, tentando controlar a situação. De repente, um estalo ensurdecedor cortou a noite. O cheiro de pólvora e fumaça preencheu o ar, misturando-se ao pânico. A expressão de Roberto mudou. Seu rosto parecia uma máscara de horror. Antes que alguém pudesse reagir, uma explosão estourou, fazendo escudos se formarem entre Lucas e a destruição iminente. Corram! Gritou Sophie. Mas foi tarde demais. A luz intensa e ofuscante dominou tudo, ofuscando a visão de Lucas. Ele sentiu a força da explosão jogá-lo para longe. O chão pareceu estremecer. Quando finalmente se elevou, sua mente girava entre a confusão e o desespero, luz e escuridão intercaladas. Ele tentou se levantar, mas suas pernas estavam paralisadas. O caos ao redor encobria os gritos, e a fumaça dificultava a respiração. Ele finalmente se arrastou até onde Ana estava, mas o que viu o fez parar. Ana não estava apenas ferida. Havia algo diferente. Ela estava mudando. Seus olhos não eram mais os mesmos. Eles brilhavam de uma forma estranha, quase sobrenatural. A expressão dela, antes de dor, agora era uma mistura de força e um brilho intenso. Um poder pulsante que Lucas não conseguia entender. Lucas, a voz dela soou distante, como se ecoasse de um lugar além. Eu sou mais do que você imagina. O choque causou um calafrio. O que você está dizendo? O que está acontecendo com você? As palavras saíam em sussurros, o coração batendo rapidamente em seu peito. Lucas olhou ao redor, a figura de Sophie e a mãe sendo sugadas pelo caos. A mulher, que ele pensava ter perdido, começou a brilhar intensamente. Lucas, você precisa entender a verdade, a nossa verdade. O que está acontecendo com Ana não é apenas o acidente. É por causa do que nosso pai fez. Ele deixou um legado. E é por isso que estamos todos envolvidos. A revelação fez o mundo girar ainda mais. Um legado? Que legado? O que você quer dizer? Lucas estava confuso e frustrado. Ele esperava conhecer a verdade, mas agora parecia que tudo só piorava. Sua irmã estava se transformando em algo que ele não conhecia. E enquanto a confusão se intensificava, Roberto cambaleou, seu olhar passando de medo à determinação. Não pode ser. Não é assim que as coisas devem acontecer. O trato estava claro. Ele olhou para Ana, então para Lucas, como se estivesse reconhecendo algo que o impactou profundamente. Um dos homens, que parecia ter se recuperado da explosão, se aproximou. Roberto, você sabia que isso ia acontecer. Você fez um trato com forças muito maiores do que você pode controlar. A raiva e a frustração dele ecoavam na voz, como um chamado desesperado. Lucas piscou. O que está acontecendo entre vocês? O que vocês estão dizendo? A confusão se transformou em terror. Ele se virou para Ana, que estava se levantando. O brilho intenso parecia crescer mais forte, enchendo o ar. Ela finalmente falou. Lucas, eles achavam que podiam controlar o que somos. Mas somos mais do que eles planejaram. Estou despertando, e não posso deixar que eles façam isso com a gente. A verdade fez o estômago de Lucas se contorcer. Ele se sentia perdido, não apenas por sua irmã, mas por si mesmo. Ele não entendia mais nada. Então, algo estalou dentro dele, um sentimento crescente de que tudo estava prestes a mudar. E entre explosões e os ecos de gritos, a única certeza era que a batalha estava longe de terminar. Nesse instante, Lucas sentiu uma onda de calor,
quase como uma força vindo de Ana que o puxava. A conexão entre eles parecia mais profunda do que nunca, como se o destino os tivesse entrelaçado para algo grandioso. Ele precisava saber o que era essa verdade que parecia escapar entre as sombras e o que viria a seguir. Lucas estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, enquanto o brilho dela aumentava ao seu redor. Ele queria entender, mas a atmosfera parecia pesada, como se o ar estivesse prestes a explodir. Ana, você está diferente. O que está acontecendo com você? A cada instante a luz emanava mais, envolvendo tudo ao seu redor numa aura quase mística. Mas ele também sentia um medo crescente. Lucas, você precisa me ouvir. A chave para tudo isso está em você também, Ana disse, sua voz agora cheia de uma confiança estranha. O que despertei dentro de mim é parte do que vocês precisam. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou a tensão. Era Sophie, sua irmã. Cuidado! E então tudo aconteceu rápido demais. Um dos capangas, ainda atordoado pela explosão, levantou a arma e disparou. O tempo parecia desacelerar. Lucas olhou atônito para a cena, a bala voando em direção a Ana. Um impulso avassalador tomou conta dele. Ele se lançou em sua direção, mas foi tarde demais. O impacto foi instintivo, mas brutal. Um som que ressonou no ar como um relâmpago. Ana não caiu. Ao invés disso, a energia que a cercava pareceu se expandir, absorvendo o projétil num brilho ofuscante. Como se a bala tivesse se desintegrado antes de atingir o alvo. Todos pararam. O silêncio era absoluto. Lucas olhou, incrédulo. Como? O que foi isso? Eu sei agora, Ana disse, a luz ao redor dela pulsando no ritmo de seu coração. Eu sou o que eles temem. E quando as palavras saíram de seus lábios, a realidade começou a se desdobrar diante dos olhos de Lucas, como se um véu estivesse sendo levantado, revelando uma verdade ainda mais aterradora. Roberto, que até aquele momento parecia esquecido no jorro da adrenalina, se aproximou, a expressão de horror em seu rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. Se você criar uma conexão definitiva conosco, ela se tornará mais poderosa do que você imagina. Sua súplica era um misto de desespero e força, um aviso que reverberou na mente de Lucas como o tilintar de um sino. Então, no meio da confusão, a figura do misterioso homem de chapéu tomou um passo à frente. Finalmente, a verdadeira herdeira se manifesta. A conexão deve ser completada. Mas as palavras dele trouxeram consigo um peso ainda mais sombrio. Lucas olhou para Ana. Ela estava mudando. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que desafiava a lógica. O que você quer dizer com conexão? O desespero o consumia, pois agora ele percebeu. Tudo o que havia pensado ser um jogo de poder poderia ser uma armadilha. Mas então, uma nova reviravolta se desenrolou. Um grito estrondoso explodiu do chão, e uma fissura começou a se abrir sob os pés deles. Uma rachadura que parecia engolir tudo. As sombras surgiam ali, como criaturas malignas reunindo forças, aproveitando-se da confusão. Fujam, Sophie gritou, puxando Lucas para o lado. O queixo de Lucas caiu. Os dois lados não apenas lutam por poder, eles desejam a vida da Ana. A verdade surgia, e o mundo ao redor dele começava a desmoronar. Ele percebeu que a batalha não era apenas para salvar sua irmã e defender sua família. Era uma luta cósmica, onde eles eram meros peões em um jogo muito maior. Em um instante, o chão começou a vibrar e uma onda de energia disparou, fazendo todos se tornarem instáveis. Lucas agarrou Ana e Sophie, o ar parecendo se tornar esnaguenta, e o chão ruía sob eles. Ele olhou para Roberto, agora estupefato. Você sabia de tudo? Você escondeu quem ela é? Mas Roberto, com os olhos fixos no abismo, respondeu. Eu não tinha escolha. Era para proteger todos nós.
E enquanto a sala se consumia na escuridão, uma sombra se revelou. Uma silhueta mística do passado, subindo da fissura. Era uma figura alta, quase etérea, com um rosto familiar, mas desvirtuado pela dor. Lucas parou, o coração batendo forte. Pai, era ele, ou o que sobrara dele, um espectro coberto de desespero. A verdade estava finalmente lá, desenhada na escuridão. O legado que seu pai deixou não era apenas uma maldição, mas uma condenação que ligava o futuro deles a destinos cruéis. O Roberto tanto temia. O que teria sido deixado para trás estava agora à vista. E a linha entre os verdadeiros heróis e vilões começava a se desfazer. As palavras do pai ecoavam na mente de Lucas. Que significava para eles três? A única certeza estava no meio do caos. A batalha tinha apenas começado, e o que suas vidas envolviam estava prestes a ser revelado em toda a sua intensidade. Lucas ainda estava em choque. Não conseguia acreditar que seu pai estava ali, à sua frente, em uma forma espectral. A cena era surreal, como um filme de terror em que a realidade se distorceu. Você está aqui? A voz dele tremia. O pai olhou para Lucas e sorriu tristemente. Filho, a verdade que você procura está aqui. A nossa família foi condenada a esse legado por escolha. Uma escolha errada. A fissura no chão começou a se expandir, ameaçando engolir tudo. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés. A energia ao redor dele estava caótica. Ele olhou ao redor. Ana, sua irmã. A luz dela era quase cegante agora. Ana, gritou, e ela olhando para ele com uma mistura de força e vulnerabilidade. Lucas, precisamos unir nossos poderes. É a única forma de quebrar essa maldição e libertar nosso pai. Antes que ele pudesse responder, a sombra do homem de chapéu avançou novamente. Vocês não entenderam. A energia de vocês pode mudar tudo. Decidam: viver sob o domínio de Roberto ou seguir o caminho da verdade. A pressão aumentava, e o choque no olhar de Roberto misturava-se com o desespero. Eu não deixarei que isso aconteça. Vocês não podem quebrar o que já foi selado. Então Ana se aproximou de Lucas. A luz dela pulsando com cada batida do seu coração. A escolha é nossa, Lucas. A conexão entre nós é tudo o que precisamos para enfrentar isso. O medo e a determinação viviam em seu olhar. E então, uma explosão. De luz ofuscante os envolveu. Lucas sentiu uma onda de calor e força percorrer seu corpo. Um sentimento de união. Ele agarrou a mão de Ana, sentindo a energia dela fluir pelo seu braço. Estou com você, disse, sentindo a conexão crescer. Enquanto a fissura se expandia, eles se uniram, formando um círculo de luz. O ar ficou denso, e as sombras começaram a recuar. Vamos juntos, gritou Lucas, e a energia explodiu como uma supernova. Com um grito coletivo, eles canalizaram tudo aquilo. A luz se expandiu, cercando a todos como uma onda. Mas no meio do poder, a presença de seu pai tornou-se mais forte. Quebrem as correntes, libertem-se, e de repente todo o ódio que havia consumido suas vidas explodiu. A luz se tornou pura e a fissura se fechou, levando consigo os ecos de suas dores passadas. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou ao redor. Roberto estava ofegante, as sombras sumindo, enquanto as figuras dos homens ao redor dele fugiam, derrotadas. O silêncio era profundo. Ana estava ao seu lado, seus olhos brilhando de emoção. Nós conseguimos, fizemos juntos. E com isso, Lucas percebeu que a dor havia diminuído. A pressão e o medo que antes o cercavam estavam se esvaindo como um sonho ruim que finalmente acabava. Então, ao longe, a figura da mãe apareceu, um sorriso sereno no rosto. Pato mudaram o destino. Agora são livres.
Lucas sentiu o peito apertar. E você, que será de nós? Ela apenas respondeu com uma paz no olhar. Você sempre estará comigo, filho. A história da família voltou a ser escrita. E com um último aceno, desapareceu como uma brisa. Um sentimento de tristeza e esperança encheu Lucas. Ele havia perdido tanto, mas agora havia uma chance para recomeçar. A batalha estava longe de ser uma vitória fácil. Mas o que eles conquistaram era real. Ele olhou para Ana e Sophie, segurando as mãos delas. Não sabemos o que ainda está por vir, mas como uma família, enfrentaremos juntos. E assim, enquanto a cidade despertava lentamente ao redor. Eles se levantaram. Uma nova jornada estava prestes a começar, as sombras do passado se dissipando aos poucos. Agora é sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que sempre teremos novos conteúdos para você. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Precisamos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro das histórias depende de você.